Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por este momento, Pai, eu quero te agradecer por esse dia, pela presença de cada um aqui, Senhor, eu quero agradecer, Pai, pela minha casa, Pai, pela minha vida, e sobretudo, Pai, pela tua misericórdia que nos alcança, ainda que não sejamos merecedores, Pai. Como de costume, Senhor, eu te peço o teu Espírito Santo em nosso meio. Não posso pedir outra coisa porque não podemos nada sem o Senhor, nada sem o discernimento do teu Espírito, Pai. Então, que seja feita a tua vontade, Senhor, guia-nos hoje neste estudo. Me orienta, Senhor, a falar aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai, e prepara todos que vão ouvir e receber esta mensagem, ó Pai. Abre o nosso entendimento, os nossos corações, as nossas mentes, ouvidos e olhos, Pai, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que nada venha nos atrapalhar neste momento, Pai. Amém e amém. E vamos lá então dar continuidade aqui ao nosso estudo, mas hoje eu tenho um recadinho especial aqui para vocês. Muito rápido, não vou tomar o assunto da aula, mas eu quero trazer aqui para vocês uma novidade desta semana, algo que o Senhor colocou no meu coração em pouquíssimo tempo. Isso eu ainda não decidi se eu posso dizer se ele saiu do papel ou se ele foi para o papel, né? Mas aqui está, impresso, pronto, lançado, está aqui o meu livro, a minha história, o meu testemunho, e ele vai falar de algo muito profundo, ele vai falar de algo muito palpável para os nossos dias aqui, sobretudo aqueles dias que a gente acha que as coisas não estão indo bem, que a gente tem vontade de sair correndo, de não olhar mais para aquilo que o Senhor nos disse, para aquilo que Ele nos prometeu. Então, aqui dentro deste livro, algumas palavras aí vão clarear o nosso caminho. Além de tudo, é claro que você vai conhecer um pouquinho mais deste que vos fala, né? Desde quando tudo começou, desde quando o Senhor me chamou, quando eu entendi, né, o seu propósito para a minha vida, e mesmo no tempo que eu andava correndo dele. Então eu conto tudo aqui em poucas páginas, mas muito bem, de uma forma muito bem completa aqui, né? E eu estou compartilhando isso diretamente com vocês aqui no grupo, porque são aqueles que estão mais próximos, né? Aqueles que eu sei que oram por mim, pela minha casa, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos conhecem. Então nada mais justo do que eu compartilhar primeiramente com vocês aqui isto, né? Então, que aqui esteja registrado isso, está aqui, está em mãos a partir de hoje, disponível para aqueles que quiserem, que tiverem interesse em ler. Depois aí eu vou colocar um pouquinho mais a público isso, vou colocar nas nossas redes, na rede da Escola Profética também, e vocês vão ter acesso também a este material aqui. Amém? Essas palavras aqui possam ir longe e edificar a vida daqueles que o Senhor aprover ali para poder colocar essas palavras em seus corações. Então, muito obrigado a cada um de vocês por estar presente, por fazer confiança aqui nas nossas aulas, na nossa escola, e que toda a honra e toda a glória por todas essas conquistas e esses caminhos aqui sejam dadas ao Senhor que nos capacita dia após dia. Amém? E bom, aqui continuamos então no nosso livro de Romanos, e aqui eu posso dizer que o assunto ele começa talvez a ficar um pouco... Como eu posso explicar isso? Não que anteriormente não tenha sido, mas eu acredito que a mensagem a partir daqui ela começa a ficar um pouquinho mais clara, um pouquinho mais palpável para os nossos dias atuais aqui. Como eu sempre gosto de fazer um paralelo daquilo que passou e aquilo que a gente vive e tal, mas os exemplos dados por Paulo aqui neste livro, talvez eles não tenham sido tão claros até esse momento, e aqui a gente vai começar a entrar em assuntos um pouquinho mais delicados, um pouquinho mais presentes também no nosso dia a dia, né? E isso vai ajudar um pouquinho também na compreensão, eu tenho certeza disso. Sem mais delongas, vamos lá para o capítulo 6, vamos ler aqui para ver o que Paulo nos ensina no capítulo 6 do livro de Romanos. Verso 1 do capítulo 6 vai nos dizer assim: Que diremos então?
Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então aqui Paulo ele continua falando, né, a respeito da graça de Deus, ele continua fazendo esse paralelo e dando esse ensinamento a respeito da graça de Deus, e ressaltando ali o que falamos na aula anterior, que quando existe a lei, a gente toma consciência do pecado. Então, quando pecamos, a gente pode notar a evidência da lei e a evidência da graça de Deus também, daquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito e tudo. Daí esses questionamentos, né? Então, se a lei existe, então vamos continuar pecando para que a graça de Deus aumente sobre nós. E não é isso que Paulo está querendo dizer, né? Tanto que os questionamentos aqui continuam, né, no capítulo 6, dizendo, né, o que diremos então? Vamos continuar pecando para que a graça aumente? Então, talvez, se aplicado fora de um contexto, se aplicado de uma forma conveniente para alguns, podem até usar isto enfatizando para dizer sim, né, vamos, agora que somos livres, estamos na graça de Cristo, vamos então pecar para que essa graça se manifeste. Mas não, porque devemos ver o contexto todo, aquilo que Paulo está nos ensinando através daquilo que Jesus o ensinou, e aqui ele nos dá a direção e nos traz o entendimento a essa visão de que, uma vez que fomos mortos para nós mesmos, mortos para o pecado e ressuscitados com Cristo através do batismo, que é esse que Paulo exemplifica aqui, então justamente nós não fazemos mais parte daquele velho mundo, daquela velha criatura ou daquele passado talvez ao qual nós fomos entregues às nossas paixões e aos pecados. Então agora que vivemos na graça de Deus, não precisamos tampouco do pecado para que a gente possa identificar a graça. A graça está aqui e ela vem porque cremos na morte e ressurreição de Jesus. A gente não vê a graça de Deus quando a gente peca e identifica a graça através do nosso pecado. A gente identifica através da nossa fé em Cristo Jesus, né? Tendo essa fé, crendo nesta graça, cumprindo então aquilo que o Senhor nos orienta e nos direciona a fazer, vemos aqui, né, a partir do capítulo 3, do verso 3, que sabendo que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Então aqui identificamos aí o verdadeiro significado também do batismo, né? Por isso, batismo feito através de imersão, né? Você deita na água, você afunda ali claramente na água e ressurge como um renascimento nesse batismo. Por isso que aqui a gente entende esse batismo como uma morte e ressurreição. A partir dali somos feitos novas criaturas e por isso que não entendemos o batismo como talvez algumas igrejas na linha mais católica, por assim dizer, entendem, que é somente aspergir água ali na cabeça da criança, na cabeça do bebê e chamá-lo de batizado, né? Então aqui a gente nota duas incoerências já muito claras e muito nítidas a respeito disso, que ninguém pode ser sepultado jogando um punhadinho de terra na cabeça, né? Logo, ninguém pode ser batizado jogando só uns pingos de água na cabeça. E quando morremos para o pecado, quando somos batizados e somos entregues ali à morte para o pecado, quer dizer o quê? Eu tenho consciência do meu pecado, eu renuncio este pecado, eu morro para ele, eu deixo de praticá-lo, então eu entrego a minha velha criatura nesta morte e venho ressurgir. Coisa que, quando a gente batiza uma criança, por exemplo, um bebê, ele não tem a menor consciência do que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Então, como que ele vai renunciar a alguma coisa que ele não sabe o que é?
né? Aí a diferença, uma explicação muito breve e rápida do porquê batizamos dessa forma, por que é necessário a imersão ali na água e fazemos essa alusão, então, ao enterro e renascimento, certo? Claro que tem outros versos que vão falar sobre isso, não é o tema da aula falar a respeito de batismo, mas como calhou aqui no texto, é pertinente que a gente explique essa diferença para que possa aí ficar um pouquinho mais claro, né? Verso 5, para a gente dar continuidade. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então aqui entendemos que uma vez que cremos no Senhor Jesus, que cremos na sua morte e ressurreição, que foi para nos redimir dos nossos pecados, temos esta fé nele, quando cremos, quando o aceitamos como Senhor e Salvador e participamos ali do batismo, então participamos também desse batismo na sua morte, né? Entregamos nós a nós mesmos a morte da velha criatura, através do símbolo do batismo, para sermos ressuscitados com Cristo Jesus, né? Sabemos que ali seremos semelhante a Ele na sua ressurreição. E por isso que falamos que a esperança que temos em Cristo é que teremos a vida eterna, né? Este é o maior presente, esta é a maior promessa da salvação e do Evangelho de Jesus. Então, se até aqui temos uma visão distorcida de que o Senhor nos promete outras coisas, temos que ter cuidado nessa interpretação, né? Porque o propósito de Jesus ter vindo, morrido na cruz e ressuscitado por nós é para nos dar a esperança da vida eterna. A gente não está negociando isso por carro, casa, faculdade, riqueza, bens materiais. Isto é o Evangelho, é a esperança que temos na vida eterna. Logo, quando participamos do nascimento de Jesus e da vida eterna com Ele, nós temos a esperança da vida eterna. Claro que não vamos viver com esse corpo corruptível aqui, humano, eternamente, pois sabemos que é necessário que voltemos ao pó de onde viemos para que o nosso espírito retorne a Deus. Essa é a diferença, que muitas vezes não compreendemos, né? Essa é a esperança que teremos, porque o nosso espírito é o que será salvo para se juntar ao Deus Criador eternamente. Então, enquanto juntamos tesouros aqui na Terra, enquanto juntamos perspectivas humanas aqui na Terra, nós deixamos passar essa parte da salvação que, diga-se de passagem, é a mais importante da palavra de Deus, pois é a pura promessa de Jesus Cristo para nós, né? O que passa disso, o que passa desse evangelho, dessa salvação, e gira em torno de Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fazer avançar. O que pende para esse lado, me perdoem o palavreado, irmãos, mas é balela e estão enrolando vocês aí para ganhar alguma coisa, para ganhar audiência, para ganhar visualização ou coisas assim, porque não é isso que a gente está lendo aqui e que a palavra nos promete, né? Amém? Eu creio que o Senhor nos deu inteligência, eu creio que o Senhor nos deu capacidade, não é pecado nenhum a gente trabalhar, enriquecer e desfrutar do nosso trabalho. O que a gente não pode fazer é confundir as coisas e acreditar que Deus deve isso a nós, que é um favor dele nos fazer prosperar, nos fazer enriquecer. Não. Não é pecado, ele não é contra, mas isso deve ser feito com o suor do nosso braço, com a nossa capacidade que ele nos deu, não vendendo o evangelho para isso, não invertendo a prioridade, esquecendo-se da salvação e olhando só para aquilo que um ou outro diz que Deus tem que fazer por você. Irmãos, Deus não é nosso servo, ele é nosso Senhor, é ao contrário o negócio. A gente está aqui para servi-lo, não é ele que vai nos servir, não é ele que vai nos levar, é ele que vai nos exaltar, ele nos usa para a sua obra.
Se acontece que ele nos usa em uma posição ou outra, é outra coisa, mas agora a gente não pode cobrar isso dele, entende? Voltando para o contexto aqui, não quero fugir muito, embora o assunto puxa, né? O assunto chama sempre para esse tipo de correção, porque é aquilo que o Senhor nos confiou, é a nossa linha, é a nossa escola e é o desejo do meu coração, sobretudo. Interpretar as Escrituras, ler e aplicar o bom contexto, somente isso, né? E desmistificar aquilo que falam por aí afora. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Claro até aqui? Se decidimos crer no Senhor Jesus, abandonar a velha criatura, fazer tudo novo, quer dizer que aquilo que temos de novo, temos que ter novas atitudes, novas condutas e não simplesmente usar do nosso corpo, usar daquilo que o Senhor nos deu para dar espaço ao pecado. Porque a cada vez que damos ouvidos, ali damos espaço à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que nós desejamos fazer, sem medo de errar, eu digo que na maioria das vezes, se não na totalidade delas, vamos fazer besteira. Porque a própria palavra vai nos reforçar isso, dizendo que o coração do homem ele é enganoso. Nada de bom temos em nós. Se temos algo de bom, vem do Senhor, porque aquilo que vem de nós não é bom. Então, se cedemos às nossas vontades, aos nossos desejos, certamente, ou a minha mão, ou o meu pé, ou os meus ouvidos, a minha boca, algo de mim vai partir para o lado ruim e vai dar espaço para o pecado. Cada um sabe, né, como o bom português sempre diz, né, sempre lembra as nossas expressões, cada um sabe aonde o sapato aperta. Cada um sabe das suas dificuldades. Pode ser que os teus pés não vão te levar por caminhos tortuosos, mas quem sabe a tua língua vai te derrubar. Quem sabe para alguns não tem um problema de falácia e de falar dos outros e tudo, então a língua não vai ser um problema, mas os olhos talvez vão te levar para caminhos tortuosos. Então aqui devemos entender e, sobretudo, aplicar isso. Não deixar com que os nossos membros sejam dados ao pecado. Porque a gente vai ver onde isso acaba, né? O capítulo não acabou e a história também não acabou aqui. A gente vai entender onde isso acaba. Verso 15, para continuar. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Palavra um tanto confusa e forte isso aqui, né? Poxa, se eu sou escravo, eu estou trabalhando sem vontade, eu estou fazendo algo que eu não quero fazer de maneira forçada. A gente tem essa concepção de escravidão. Mas não. Podemos ser voluntariamente escravos. Quando nos entregamos a trabalhar por alguém, a servir alguém, por entendimento, compreensão e amor. Temos o hábito de falar que para a liberdade Cristo nos libertou, então em Cristo somos livres e tudo. Sim, somos livres do mundo e do pecado, se seguirmos os seus preceitos. Mas passamos a ser escravos da justiça de Deus. Porque de livre e espontânea vontade,
por entendimento, compreensão, fé e amor ao Senhor, decidimos segui-lo e decidimos servi-lo. Então nos tornamos escravos de Cristo e dessa justiça. A diferença é que o mundo nos impõe, o mundo nos obriga a sermos escravos daquilo que muitas vezes até não queremos fazer. Ou fazemos porque vamos ser aceitos em um determinado lugar, ou porque está todo mundo fazendo. Então, é quase que uma imposição do mundo para que sejamos escravos, para que façamos aquilo, para que pratiquemos tais obras. Ao passo que quando nos tornamos escravos de Deus, escravos de Jesus, Ele não nos obriga. Podemos ver isso aqui um pouco mais lá para frente, no final do livro até, né, da palavra de Deus, não necessariamente no livro de Romanos. Jesus vai nos dizer que Ele está à porta e bate. Aquele que ouvir e abrir a porta, Ele então entrará e ceará com estes. Notem que Ele não invade, mesmo com o poder, com a soberania de Deus, Ele não diz, eu te criei, você vai me servir, fim de papo. Não. Ele demonstra o seu amor, a sua misericórdia, e nós, por fé, cremos e optamos por servi-lo. Então Ele não nos obriga. Só que uma vez que optamos, é uma coisa que eu sempre falo, é um exemplo que eu sempre uso, que nós não somos obrigados a nada, nós não somos obrigados a prometer, nós não somos obrigados a nos comprometer com alguém, eu não sou obrigado a falar nada para ninguém daquilo que eu vou ou que eu não vou fazer. Só que a partir do momento que eu falei e que eu dei a minha palavra, aí eu sou obrigado a cumprir. E com a palavra de Deus não é diferente. Nós não somos obrigados a crer, nós não somos obrigados a seguir este caminho, nós não somos obrigados a servir o Senhor, de forma alguma. Ele não nos obriga. Segundo Pedro 3, ele vai dizer que é o desejo do seu coração de que todos se arrependam e que ninguém se perca. Mas ele não obriga ninguém a fazer isso. Só que a partir do momento que nós, por consciência da graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, tomamos a iniciativa de servi-lo, e temos o conhecimento da palavra, aí nós temos a obrigação de cumprir. Entende? Eu não vou sair da minha casa e ir ali na rua evangelizar, pegar no pescoço e chacoalhar alguém e falar, você tem que aceitar. Não. Jesus não fez isso. Por que nós faríamos? A gente vai apresentar a palavra do Senhor, apresentar o evangelho, apresentar Jesus. E cabe a cada um crer, confiar e aceitar. Se assim for, a partir dali este está obrigado a cumprir. Mas é por livre e espontânea vontade. Aí, vamos continuar aqui que eu estou fugindo um pouco do contexto. Cada explicação eu sei que o assunto vai longe, mas aprove assim ao Senhor. Verso 17. Mas a graça de Deus... Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornam-se escravos da justiça. Então, isso que eu acabei de dizer aqui, né? A gente estava escravo do mundo, do pecado, daquilo que o mundo nos impunha. E aqui, depois dos ensinamentos, depois daquilo que Jesus veio, nos ensinou e cremos e aceitamos, então nos tornamos escravos dessa justiça, obedecendo de coração esta forma de ensino, como lemos aqui. Verso 19. Eu falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês agora se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Amém? Então é aquilo que falamos aqui já no início deste contexto. Enquanto estávamos escravos do mundo, enquanto estávamos cedendo às nossas paixões e prazeres, aquilo vai nos levar certamente para um caminho de perdição. Aquilo vai nos levar à morte, como diz aqui que o salário do pecado é esta morte. Mas então como que se eu renuncio a este pecado, renuncio à velha criatura, ressuscito com Cristo Jesus após o batismo? Como assim? O dom da vida eterna, como está escrito aqui, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi aquilo que eu expliquei anteriormente. É a nossa maior esperança do Evangelho e a promessa de salvação que temos, da vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Não com este corpo corruptível, porque este corpo ele é dado já ao pecado. Ele é concebido em pecado, ele é nascido em pecado, passamos a vida em pecado, tentando acertar, tentando nos aproximar de Deus. Então este corpo, como a própria palavra diz que veio do pó, ele voltará ao pó, e o que subirá e passará a eternidade ao lado de Jesus é o nosso espírito salvo e ressurgido como Jesus após o batismo. Amém? Esta é a nossa esperança em Cristo Jesus, a esperança da vida eterna. Mais uma vez eu vou repetir, não é a esperança do evangelho, não é a nossa prosperidade, o nosso avanço, o nosso crescimento, a nossa riqueza ou o que quer que seja no coração de cada um que almejamos todos os dias da nossa vida. Porque nós, como seres humanos, temos os nossos desejos do coração. Só que temos que entender que não é isso que o evangelho nos promete. Amém? O Evangelho nos promete a certeza da salvação e da vida eterna com Cristo Jesus. E é para isso que oramos, é para isso que corremos e é isso que buscamos dia após dia. Aqui finalizado o capítulo 6, eu espero que tenha sido claro, espero que tenha sido edificante, que possa nos orientar no nosso dia a dia, que possa nos guiar aí nas escolhas que faremos, a quem daremos o nosso corpo, a quem daremos ouvidos para colocar os pés em determinados caminhos, as mãos em determinados locais, olhos em determinados locais, ouvidos, boca, enfim, tudo aquilo que o mundo pode corromper com o nosso corpo. Ou utilizaremos desse corpo renascido após o batismo com Cristo Jesus para a honra e glória do seu nome, né? Convido vocês novamente a ler esta aula, ler estes 2 capítulos que vamos ver aqui, agora vamos entrar no capítulo 7. Como eu disse no início, de assuntos de extrema importância e não mais importante do que o resto, mas assim, de forma muito palpável da nossa atualidade. Eu acredito que isso a gente pode muito colocar em prática. Capítulo 7. Capítulo 7 vai nos fazer um paralelo aqui a respeito de casamento, a respeito de lei e de graça também. Vamos lá. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Aqui então já um pequeno parênteses justamente para que a gente entenda que uma vez que somos mortos para o pecado, uma vez que somos mortos através do batismo, ressurgimos como novas criaturas. Não estamos também mais sujeitos à lei para dizer aquilo que é pecado ou não, mas estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Não vou entrar aqui no mérito, mas quero que fique bem claro e que lembre-se bem. A graça de Deus, por melhor e mais leve que ela pareça, ela é muito mais pesada do que a lei. Então temos que fazer muito mais atenção com isso. Não é toda essa liberdade de posso tudo e faço tudo. Amém? Mas então, mortos, não temos mais obrigação com a lei. Verso 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo.
Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Aqui é um ponto muito importante para a gente fazer atenção, porque na hora que a gente escolhe aquele que vai ser o nosso cônjuge, diga-se de passagem para o resto das nossas vidas, que assim deve ser como a lei do Senhor, ninguém nos obriga, né? Ninguém aponta uma arma na nossa cabeça dizendo, e aí, vai casar ou não vai, quer ou não quer, então tem que ser assim e pronto. Não, a gente escolhe de livre e espontânea vontade, né? A mulher escolhe o marido escolhe a mulher e num comum acordo eles decidem se unir, se casar para passar o resto da vida. É interessante isso, porque num primeiro momento é tudo flores, é tudo legal e tudo. Até que chega no altar, eles se prometem um ao outro amar e respeitar em todas aquelas circunstâncias que a gente sabe, até que a morte nos separe. Isso virou tão jargão, isso virou tão assim comum que parece uma frase de efeito de casamento. Mas não é. Tanto que ela está presente em todos os casamentos. Muita coisa mudou, muita coisa foi adaptada, mas esse discurso de um para com o outro, relembrando essas palavras e relembrando esses votos no casamento, reforça a ideia de que aquilo que eu digo tem valor. A palavra dita, ela não deve ser esquecida, não deve voltar atrás. Mas lá naquele momento do calor do casamento, a gente diz, né? Que a gente vai amar e respeitar e honrar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Aí passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2, passa 5, o negócio começa a ficar ruim dentro de casa, começa a vir um relaxo aqui, um descuido ali, e aquela frase esqueceu-se. Aquela frase caiu no esquecimento. Hoje eu não me adapto mais, hoje eu vejo que a gente não era tão compatível assim, eu acho que talvez tenha sido um erro. Opa, mas você falou que era até que a morte nos separe. Então temos que ter muito cuidado, muita atenção quando falamos nisso. Porque se seguimos aqui a palavra de Deus e acabamos, não estou aqui dizendo que deve ser feito ou não deve ser feito, não é esse o mérito da questão. Sei que às vezes o divórcio é um tanto inevitável e não estou aqui para discutir essa questão, mas dissemos no altar até que a morte nos separe. Com a decorrência da vida, uma separação aconteceu e tudo, aquela palavra que foi dita foi esquecida, a palavra de Deus ficou de lado e a gente não se dá o trabalho, talvez, de tentar consertar isso, de tentar olhar o contexto da palavra de Deus e entender como podemos fazer para que isso seja reparado, né? E assim, talvez, encontramos uma outra pessoa e uma outra e acabamos vivendo a vida em adultério. Só que como o tempo passa, cai no esquecimento, a gente nunca sabe, né? O importante é agora, o que passou, passou, eis que todas as coisas se fizeram novas. Amém? Mas e o erro foi reparado? Porque a palavra de Deus também vai dizer que aquele que confessa os seus pecados a Deus, ele é perdoado. E aquele que confessa também os seus pecados aos seus irmãos, ele será curado também deste pecado. Então existe algo muito importante em olhar para trás, olhar para dentro de nós e dizer, opa, essa janela aqui ainda está aberta. Essa ferida aqui ainda não foi curada, isso aqui não foi reparado. Talvez aquela pessoa com quem eu tive um problema há tanto tempo atrás, e isso e aquilo, talvez eu simplesmente virei as costas e ficou por isso mesmo. E hoje está tudo bem. Não, não está, porque não foi resolvido. Talvez foi uma fuga do problema, mas não foi resolvido. Então, enquanto existem essas lacunas, enquanto existem essas coisas, dificilmente poderemos viver plenamente a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Para que tudo seja feito novo, ele não pode ser esquecido, ele precisa ser reparado. Amém? Isso é importante com que guardemos.
Mais uma vez, como de costume, hoje está um pouquinho difícil manter só aqui. O Senhor está querendo me levar para outros caminhos e eu acredito que há um propósito. Sair um pouquinho do contexto, vamos voltar para cá. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira alguma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo o tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Entendem aqui o que se passa? Aqui a gente pode ver que enquanto não havia esta lei para dar um parâmetro do que era pecado, enquanto eu não sei que colocar o dedo na tomada me dá um choque, eu não sei o que é aquele furo na parede. Eu não sei o que aquilo pode causar. Eu não sei qual é a explicação para aquilo estar naquele lugar ali. Então vem a lei e me diz, a tomada está ali para transmitir energia para o que for ligado ali, e você não deve colocar o dedo ali, porque senão você vai tomar um choque. Então eu tenho a consciência daquilo que eu não devo fazer e aquilo que vai me acontecer se eu fizer, a partir do momento onde tem um parâmetro para isso. E aí onde entra a lei. Então, portanto, eu não poderia cobiçar nada de ninguém, eu não saberia o que seria isso, se a lei não dissesse, não cobiça. E a partir daí, a gente, como ser humano, a gente é tendencioso, né? Se a gente passa em algum determinado lugar e tem, sei lá, um exemplo que me veio aqui à cabeça, um exemplo bobo, mas no meio da rua tem uma mesa, e em cima dessa mesa tem um copo d'água. E você passa do lado, aquilo não faz sentido nenhum de estar ali, mas se não tem nada escrito, pouca gente vai se perguntar o que é aquilo. Pouca gente vai passar por perto, vai estar curioso para saber. Mas basta ter um aviso em cima da mesa, do lado do copo, dizendo que não é para beber, que não é para tocar, que não é para se aproximar. Pronto, parece que a gente é atraído para aquilo que não pode se fazer. Não sei se vocês vão ser de acordo comigo, mas o ser humano ele é tendencioso a ir para o lugar que não pode. E já foi assim desde a criação. O Senhor fez o céu, a terra, o mar, todos os animais, as aves, as plantas, enfim, um belo jardim. Eles tinham tudo à disposição deles. Daqueles dois malas sem alça que estavam lá no começo, lá que Deus criou e pisaram na bola. Tem até hoje aqui a Maria Júlia me lembrando que muitas das coisas que a gente passa depois de ler a Bíblia, ela vem e me diz, poxa pai, é tudo culpa de Adão e Eva, né? Eu falo, é por aí, né? Tem muita coisa que faz sentido. Tinha tudo à disposição, estava tudo na mão deles, eles tinham domínio sobre tudo, não tinha problema nenhum. Bastou Deus plantar uma árvore e falar, olha, não mexa aqui, pronto, parece que ali foi o start de tudo que não deveria ser feito. E com a gente não é diferente. Olha, você pode sair ali na rua, você pode caminhar. Aqui perto de casa eu gosto de caminhar na borda do rio, aqui tem uma ponte muito bonita e tal, né? Você pode sair, você pode caminhar, você pode correr. Mas se colocarem uma placa dizendo assim, não entra no rio. Eu nunca tive vontade de entrar, mas se colocarem uma placa eu vou ter vontade de entrar no rio. Só para saber o porquê que não pode. E a gente é assim. Então vem a lei e diz, não cobiça, não mata, não isso, não aquilo. É aí onde a gente vai conhecer
o pecado, e o inimigo sabe também de bastante coisa, não vou dizer que sabe de todas, porque quem sabe de todas é só o Senhor, mas o inimigo sabe bastante coisa, inclusive ele conhece isso aqui, ó, né? Se um dia, espero que não, mas se você for confrontado pelo teu inimigo na palavra de Deus e você não manejar bem isso aqui, ele conhece muito mais do que você, tá? Então, vamos ler isso aqui, vamos se aprofundar nessa palavra, porque eu não quero enfrentar um inimigo despreparado, né? Então, que tenhamos sempre a espada em nossas mãos aqui. Amém? E aqui a gente vai ver o porquê que eu falei isso, porquê que o inimigo sabe de todas as coisas e ele vai usar isso mesmo contra nós. Sabe de muitas coisas, não sabe de todas, vou corrigir aqui. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Então, quer dizer, o pecado se aproveitou disso, o inimigo sabe daquilo que eu posso e que eu não posso fazer, vai criar situações para me colocar à prova, né? Para saber se eu vou respeitar ou não vou respeitar aquilo que a palavra me manda. Porque ele sabe o que eu posso e o que eu não posso fazer. E além de tudo, ele sabe qual é o meu e o teu ponto fraco. Então ele sabe onde ele pode agir em mim e onde ele pode agir em você. Tomemos cuidado com isso, fiquemos atentos. Verso 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade ele produz morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento ele me matou. Imagina só. Ele é tão sem vergonha que ele usa a palavra de Deus para nos colocar numa situação de morte. Porque enquanto nós não resistimos ao diabo, ele não fugirá de nós, estará ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, e na primeira oportunidade que ele fizer você cair na tentação, que você oferecer o seu corpo em favor do pecado, ele já ganhou, usando a palavra de Deus. Quando ele tentou Jesus por 3 vezes, não sei se vocês vão lembrar aqui, não vou recitar também todo o capítulo, todo o versículo, toda a história, mas por 3 vezes o inimigo tentou Jesus e tentou aonde? Na palavra de Deus. E Jesus rebateu como? Usando a palavra de Deus. Em nenhum momento Jesus utilizou do seu poder e o expulsou e gritou e berrou. Não, sempre a palavra de Deus, porque aquilo que vai combater o inimigo está aqui, ó. Aquilo que vai combater o inimigo não são os meus 10, 12, 15 anos de igreja, de estudo, quantas pessoas eu batizei, quantos eu converti, quantos isso e aquilo, porque a palavra vai nos dizer que no final dos tempos vamos se achegar a Deus dizendo: Senhor, em teu nome expulsei, curei, fiz e aconteci, e ele vai falar: ei, sai fora daqui, sai fora, não te conheço não. Então não são por essas obras, é pelo conhecimento da palavra de Deus e é pela aplicação da palavra de Deus. Verso 12. Quero ver se consigo terminar aqui, foi muito longe já e quase que esquecemos da leitura. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Palavras de Paulo, não sou eu que estou dizendo. Se ele falou isso aqui, sendo quem foi, você imagina a gente. A gente consegue realizar aquilo que deve ser feito? Ou aquilo que a gente olha e fala: meu Deus, isso aqui é abominável perto da graça de Deus.
5 minutos depois a gente está lá fazendo. Eu falo a gente e me incluo, porque eu não é porque eu estou falando para vocês aqui, dando uma aula, explicando, que eu estou fora disso. Não, eu sou o primeiro da fila. Certo? Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha que sério isso. Uma briga constante de carne e espírito, dizendo assim: eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei aonde eu preciso ir, eu sei o que eu devo renunciar, mas não dá. É duro, é difícil. Mas aquilo que eu não posso fazer, que eu sei que não dá, o caminho que eu não posso pegar, quando eu vejo eu já estou dentro, enfiado, atolado ali. Por quê? Porque o nosso corpo é tendencioso, porque a nossa mente, o nosso coração é inclinado para o mal, é inclinado para as coisas desse mundo. Olha o que, no verso 24, o que ele fala sobre ele mesmo. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu convido vocês aqui, não precisa me responder, é óbvio, mas faz uma retrospectiva na memória de quantos pastores, pregadores e líderes que vocês têm conhecido, que passam ou passaram pelas suas vidas. Quantos poderiam pronunciar esta frase, ou quantos vocês já ouviram a pronunciar esta frase como Paulo pronunciou? Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O que a gente ouve hoje em dia é: eu posso, eu faço, eu vou manifestar o reino de Deus aqui, eu vou manifestar o poder do Espírito Santo, porque eu vou vos ensinar isto, aquilo, aquele outro. Quer dizer, estão em outro nível, eles estão muito mais longe, muito mais acima daquilo que foi Paulo. Como assim? Não consigo entender isso. De verdade. O próprio Paulo, sendo quem ele foi, nos ensinando o que ele nos ensinou. Ele se considera um homem miserável porque ele não consegue lutar contra a sua natureza diariamente. Ele, quando se pega fazendo algo que quando ele se pega numa situação que deveria recusar aquele mal a ser feito, quando ele vê, ele já fez. E da onde que nós podemos afirmar que nós somos santos 24 horas por dia, que não pecamos, que somos corretos e ainda podemos transferir toda essa santidade para os outros? Irmãos, estamos longe disso. Humildemente estamos tentando aprender aqui e colocar em prática aquilo que temos lido. Então a gente não pode se dar esse luxo de dizer que estamos muito acima da lei e da graça, que já não somos mais atingidos pelo pecado, estamos distante de sermos pecadores. Se for dessa forma, estamos indo contra a palavra de Deus. Verso 25, para a gente terminar esse capítulo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Temos a consciência daquilo que precisamos fazer, sabemos o que devemos cumprir, mas ainda assim não fazemos. Sabe que eu estava aprendendo, lendo e aprendo sempre em algumas leituras que eu faço, mesmo que não sejam cristãs, que preciso falar para vocês, não é pecado, tá? Ler, se informar, aprender, não é pecado, né? Não tenho medo disso. E estava lendo um contexto de uma história de alguém que eu acompanho no meio profissional,
E essa pessoa falou assim, poxa, uma das maiores besteiras que eu ouvi enquanto era jovem e não deveria ter ouvido, e agora eu tenho consciência de que isto não faz o menor sentido, é que uma vez falaram para ele assim, eu tenho certeza que vocês também já ouviram essa frase, né? Que a gente deve procurar fazer aquilo que gosta, e enquanto está fazendo o que gosta, não vai precisar trabalhar. No sentido de que se você trabalha com algo que você gosta, não vai ser um trabalho, vai ser sempre uma diversão, uma coisa assim. Mas espera, qual adulto responsável, com a cabeça no lugar, faz somente aquilo que gosta? Não funciona, isso vai virar uma bagunça. Porque mesmo que você trabalhe com a profissão que você ama, tem alguma coisa ali naquele meio que você não gosta de fazer. Tem alguma parte disso que a gente faz porque faz parte do trabalho. Tem uma burocracia aqui, uma papelada ali, uma organização lá, uma outra coisa. Enfim, vou dar o meu exemplo. Eu gosto de fotografar, tô talvez partindo para um lado profissional nisso, é, só que tem coisas que mesmo que eu passe o dia fazendo e fotografando e tratando fotos e imagens e tudo, tem uma outra parte, tem um outro lado dessa profissão, por assim dizer, que não é legal, que não é bom, que é burocrático, que é chato, que demanda organização e tudo, e não é a mesma coisa de que apertar um botão e tirar uma foto e contar uma história através dessa imagem. Logo, então, eu não posso fazer só aquilo que eu gosto. Vocês entendem? Porque se a gente fizer só o que gosta e aquilo que não gosta não for feito, não vai dar muito certo. E isso aplica-se aqui nessa aula, nisso que a gente está aprendendo com Paulo, porque se eu vivo só na graça de Deus, está tudo certo, está tudo maravilha, ele já fez o trabalho, eu já fui batizado, também já morri, já renasci com Cristo, então está tudo certo. E não, porque se não fizermos a parte também que não gostamos, mas é de nossa responsabilidade como cristãos, também não vai dar certo, vai virar bagunça uma hora. Fala para mim que você levanta 5 horas, 6 horas da manhã, motivado para orar. Você tem vontade de ficar ali 1 hora, 2 horas? Não. Fala para mim que você levanta 5, 6 horas da manhã, motivado, dizendo assim, eu vou pegar a palavra, eu vou ler, enquanto eu não entender, eu não vou sair daqui e deixo para lá o resto. Nem sempre. Mas precisa ser feito. Isso chama-se disciplina. Mas eu preciso estar aqui na segunda-feira, 6 horas da tarde, porque tem um estudo. Primeiro que a gente não precisa, a gente não é obrigado. Graças a Deus todo mundo aqui é livre e estamos todos reunidos porque amamos esse momento. Mas tem horas que não é só aqui. Você, como um cristão, você vai precisar ter a sua iniciativa de conhecer a palavra de Deus, de estudar numa experiência individual. Assim como fala em Mateus 6:6, precisaremos entrar no quarto, fechar a porta, orar em secreto, isso, aquilo. Então tem uma série de coisas na graça de Deus que talvez no nosso contexto atual, posso me reservar o direito de falar que talvez seja até desagradável. Não estou dizendo a presença de Deus desagradável, estou dizendo uma certa disciplina espiritual para que você possa crescer, aprender e tudo. E às vezes não estaremos dispostos, às vezes estaremos cansados, às vezes não teremos vontade, mas precisa ser feito para que haja um resultado, precisa ser plantado para que haja uma colheita. Você precisa ouvir, você precisa pôr em prática e depois você vai ter o resultado. Mas hoje eu trabalhei o dia inteiro, hoje eu cansei, eu cheguei em casa atrasado, eu tive 5 minutos para montar tudo isso aqui, então, poxa, eu posso mandar uma mensagem no grupo e dizer assim, olha, a gente vai mudar o horário para 1 hora mais tarde, ou olha, hoje não dá porque eu preciso fazer outra coisa aqui, então vamos cancelar a aula, a gente faz a semana que vem e tudo. Às vezes a gente precisa ter disciplina e fazer aquilo também que nos custa. Nem sempre vai ser somente sobre aquilo que a gente gosta. Amém? E isto se resume também ao nosso espiritual. Eu não vou partir para outro lado, não sou aqui um coach motivacional, não é a minha intenção, não é a minha praia fazer isso, mas espiritualmente falando, precisamos
ter disciplina e precisamos fazer talvez aquilo que nos custa, para que possamos crescer em graça, em conhecimento e assim alcançar a estatura de varões perfeitos, como diz a palavra do Senhor. Estarmos sempre preparados e sabermos manejar bem a sua palavra. E é dessa forma que não seremos enganados pelo inimigo, de modo que ele possa usar a própria palavra para nos derrubar e fazer com que sejamos dados ao pecado e mortos no fim das contas. Amém? Mais 2 capítulos vencidos, mais 2 capítulos lidos, e espero também que sejam compreendidos, em nome de Jesus, que essa semana possa ser revista através desses 2 capítulos, que vocês tirem um pouquinho de tempo, mesmo que num dia apertado, corrido, a gente possa reler isso, colocar em prática. Eu tenho certeza que de pouquinho a pouquinho a gente vai crescer cada vez mais na graça do Senhor. Amém? Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Se alguém tiver algo a compartilhar, algum testemunho e tudo, então sintam-se na liberdade como de costume. Amém?